Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 1. Das profundezas da sepultura. Ramshu abriu lentamente os olhos, doloridos depois de algum tempo. Todo o corpo dele doía, particularmente a cabeça dele. Era como se ele tivesse uma enxaqueca severa e tivesse coisas aleatórias espremidas em seu cérebro. Olhando ao redor, havia pilhas de ossos misteriosamente brancos espalhados pela escuridão. Havia também uma estranha massa negra no interior da sala que emanava um cheiro enjoativo. Ah! Então eu estou realmente morto. Isso deve ser o purgatório. O coração de Ramshu se transformou em cinzas frias quando ele percebeu que ele havia morrido em uma idade tão jovem. Droga! Ele foi azarado. Sua vida passada tinha sido um desperdício. Melhor apressar e reencarnar para garantir que sua próxima vida fosse diferente. A cabeça de Ramshu começou a doer ferozmente no momento. Depois que ele segurou a cabeça e gemeu de dor por um tempo, ele sentiu que havia aprendido muitas coisas novas. Brian. Brian. Quem é Brian? Meia hora depois, Ramshu ficou perplexo. Ele achava que a reencarnação no corpo de outra pessoa era coisa de filmes e dramas, como poderia ter acontecido a ele mesmo. E para dar um passo adiante, ele havia reencarnado no corpo de um estrangeiro. Será que aquele velho Shukanglan cometeu um erro com sua magia? Os olhos de Ramshu se ajustaram lentamente à escuridão agora. Ele soltou seus membros e trouxe o braço direito na frente de seus olhos. A toupeira negra perto de seu pulso tinha sumido, e em seu lugar havia cicatrizes longas e sinistras que se arrastavam como vermes por seus braços. Ele estremeceu, uma sensação fria agarrando suas entranhas. Este corpo realmente não era dele. Chocado, Ramshu percebeu que ele realmente tinha assumido o corpo de outra pessoa. Embora Brian já estivesse morto, Ramshu conhecia o passado de Brian por algum motivo. Ramshu até sabia que não reencarnara nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em qualquer outro país ocidental. Ele estava em um mundo estranho chamado Continente Profundo, em um país desconhecido chamado Império Lancelot. Esta era uma terra estranha com espadas e feitiçaria, uma em que as raças alienígenas corriam desenfreadas. Os pais de Brian haviam falecido quando ele era jovem e ele tinha apenas 10 anos quando seus tios o venderam a um traficante de escravos. O traficante de escravos vendeu Brian, por sua vez, para a Academia de Magia e Força da Babilônia, e sua vida estava sombria desde então. Brian morreu quando ele tinha 16 anos. Ele havia sido designado para o departamento mais fraco da Academia da Babilônia, Necromância. Nesses 6 anos, o trabalho de Brian era ajudar os alunos do curso de necromância, limpando os esqueletos, cadáveres e outros tipos de lixo depois de um experimento mágico fracassado. Além disso, ele também estava encarregado de tarefas administrativas aleatórias, como fazer chá, servir água, varrer o chão e matar insetos. E outra coisa. Os estudantes que se especializam em necromância frequentemente o usam como prática de alvo para testar as habilidades de batalha de seus últimos esqueletos experimentais ou ghouls, ou experimentar magias de necromância diretamente sobre ele. O fraco e covarde Brian sofreu um inferno nos últimos 6 anos. Seu corpo estava coberto de inúmeras cicatrizes e contusões. Os estudantes de necromância praticavam em Brian sempre que perdiam uma batalha mágica contra os outros majores, mesmo se ele estivesse comendo comida indigesta ou completando uma de suas intermináveis tarefas. Uma jovem de 16 anos, 6 anos de tormento. Quão cruel foi isso para uma criança? Brian sempre pensava em cometer suicídio. No entanto, em sua covardia, ele não conseguia nem encontrar coragem para se matar. E então ele silenciosamente suportou 6 anos de tortura.
Finalmente, no dia anterior, uma pequena bruxa chamada Lisa convocou um ghoul e invadiu sua alma, e o matando. Brian não sentiu dor após a morte, apenas a triste alegria da liberdade. Depois de mover cadáveres e ossos de esqueletos quebrados por 6 anos, outro escravo jogou Brian na mesma lata de lixo, a cova, em que ele havia despejado o lixo constantemente. Rancho já havia sentido que sua vida já estava bastante sombria, mas quando comparada a Brian, Rancho chorou um pouco. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha vivido uma vida decente. Agora que ele entendia o que Brian tinha passado, a voz de Rancho engasgou quando ele suspirou. Como é que uma juventude tão insana e covarde como você existe neste mundo? Brian, o que posso fazer por você agora que ocupei seu corpo? Rancho de repente sentiu fios do que parecia ser líquido em seu corpo. Sua cabeça doía ao mesmo tempo em que algumas lembranças surgiam brutalmente. Fios de líquido circulavam lentamente seu corpo como Rancho se perdeu em sua linha de pensamento. Muito mais conhecimento encheu sua mente, cortesia do velho Shukanglan. Havia 9 níveis diferentes na magia demoníaca, respectivamente conhecidos como o Reino Sólido, o Reino das Passagens Abertas, o Reino dos Espíritos Moldados, o Reino dos Demônios Verdadeiro, o Reino Sugador de Sangue, o Reino dos Demônios Separado, o Reino Carnal, o Reino das 9 Mudanças, Reino do Presságio. Praticantes demoníacos poderiam fazer o que quisessem e matar quem quisessem, ignorando completamente toda a moral e ética na busca do poder absoluto. Uma vez que um praticante se tornasse um demônio, ele teria a habilidade de mover montanhas e ver tudo. Depois de ficar sentado mais um pouco, Rancho sentiu que aprenderá muitas coisas que antes eram impensáveis. De uma coisa, ele tinha certeza, algo havia dado errado com a última peça mágica de Shukanglan. Sua própria alma havia desaparecido, mas havia deixado todos os seus conhecimentos e memórias de magia para Rancho. O fio de líquido que se movia em seu corpo era o fundamental e incrivelmente vital e o mágico, a base para treinar sua força mágica. De acordo com as memórias de Shukanglan, um praticante demoníaco teria que gastar pelo menos 3 a 5 anos para cultivar com êxito o yuan mágico. Rancho não tinha feito nada e não sabia de nada, ainda assim ele tinha aquela lasca de yuan mágica flutuando ao redor de seu corpo. Embora fosse lamentavelmente fraco, ele sabia que era realmente um yuan mágico. Os pensamentos de Rancho se voltaram para o velho e maluco Shukanglan. Ele queria usar Rancho como bode expiatório, mas acabou enviando para um lugar e horário estranhos. Todo esse conhecimento aleatório de como treinar a força mágica deve ter sido deixado para trás por Shukanglan. Embora Rancho tivesse aprendido um pouco sobre esse mundo estranho graças a Brian, seu conhecimento era muito limitado, já que Brian era apenas um idiota do Babylon Academy. Os pensamentos de Rancho começaram a correr quando ele considerou a vida à sua frente. Brian estava morto e Rancho ocupava seu corpo. Rancho agora era Brian, e Brian havia sido vendido para uma escola de força mágica. Essa era uma marca de identidade eterna. Este estranho mundo tinha punições cruéis e severas por escravos fugidos, então Rancho não podia fugir. Era possível que ele não saísse. Independentemente disso, ele não tinha sequer uma única moeda de cobre sobre ele. Após cuidadosa consideração, Rancho decidiu retornar à academia. Só lá ele poderia mudar sua posição como escravo e fazer algo pelo lamentável Brian. Rancho se doeu todo. Brian teve muitos ferimentos antigos antes de sua morte. A dor atravessou seu corpo enquanto ele tentava se levantar, então ele se sentou apressadamente depois de gritar: "Pai!" Rancho não sentiu boa vontade em relação a Shukanglan, que o havia raptado à força aqui. Rancho não sabia nada sobre a vida ou o mundo de Shukanglan, apenas que, através das memórias deste último, era possível fortalecer seu próprio corpo treinando sua força mágica. Com algum avanço, pode-se viajar em um piscar de olhos ou mover montanhas e mudar oceanos.
Embora Ramshu pensasse que Shukanglan estava um pouco fora de si, Ramshu estava convencido da legitimidade de suas memórias devido ao fato de Shukanglan ter voado diretamente para a Lua. Sentindo que não tinha nada a perder, Ramshu recordou os encantamentos complexos necessários para treinar sua força mágica. Ele se concentrou de acordo com o primeiro princípio do reino sólido e procurou controlar essa fraca ideia do Yuan mágico. Quando ele construiu sua concentração e tentou controlar o Yuan mágico de acordo com as leis do reino sólido, o Yuan mágico fez exatamente como foi dito, assim como Shukanglan disse. Secretamente encantado, Ramshu pensou que, apesar das excentricidades de Shukanglan, as memórias do velho eram úteis. Ele começou a meditar novamente e começou a pedalar o Yuan mágico em torno de seu corpo de acordo com a lei do reino sólido. Ramshu só veio para si quando seu estômago começou a roncar. Ele não tinha ideia de quanto tempo ele tinha meditado, apenas que as dores de seu corpo tinham diminuído muito e ele ganhou uma nova força. Ele tinha visto o resultado de apenas meditar por um tempo curto. Aquele velho Shukanglan havia treinado para quem sabia quanto tempo, não é de admirar que ele ousasse ir à Lua. Ramshu só podia imaginar o quão dominador o velho tinha sido quando ele estava vivo. Ramshu notou algo estranho quando ele fez uma pausa nos treinos. Aquele fragmento de Yuan mágico não orbitava mais de acordo com a lei do reino sólido, mas na verdade estava circulando através da pele, músculos, ossos e membros de todo o corpo. O objetivo do reino sólido foi a melhoria do corpo físico, um aumento de músculos, pele e osso. Além de lentamente construir Yuan mágico no reino dos Olimpos, alguns fanáticos prejudicariam a si mesmos para construir simultaneamente seus corpos e seu poder mágico. Treinamento simultâneo produziu os resultados mais rápidos. Esse método de treinamento é basicamente uma forma de automutilação. Bem, dado que Brian sempre fez coisas parecidas, talvez meu progresso no reino sólido seja mais rápido quando eu retornar à academia. Talvez não seja tão ruim ser esse Brian. Ramshu refletiu com satisfação e planejou sair imediatamente deste lugar. De repente, ele pensou que era realmente estúpido ter ficado tanto tempo no fedor da tumba, que não aguentava mais. Uma leve luz emitida do topo. De acordo com as lembranças de Brian, Ramshu sabia que havia uma grande caverna acima dele na qual esqueletos e corpos quebrados eram jogados. Ele se doía todo quando se levantava, coberto de cicatrizes. 6 anos de tormento haviam desgastado o corpo de Brian há muito tempo, sem mencionar sua dieta pobre. Como resultado, ele estava desnutrido e magro, com apenas 1,60 m. Ramshu ficou em algum musgo e se esforçou para puxar seu corpo fraco para cima. Depois de um tempo e 5 ou 6 quedas, ele finalmente saiu do túmulo. Ramshu sentiu uma profunda alegria por estar vivo novamente ao ver os raios da lua iluminando a terra e caindo em cascata no cemitério. Tranquilizado pelo Yuan mágico que ainda circula por seu corpo, Ramshu pensou positivamente que o que não o matou o fez mais forte. E não era como se ele não tivesse um cartão oculto. Que Shukanglan havia deixado para trás métodos secretos de treinamento que poderiam ser de alguma utilidade, e ajudar Ramshu a realizar sonhos que ele nunca ousara sonhar antes. No entanto, Ramshu não tinha ideia de que o Yuan mágico que Shukanglan havia lhe deixado não só o ajudaria a treinar, mas também era uma semente. Essa semente mudaria seus pensamentos quando mudasse de corpo. Sua mente estava cheia de maus pensamentos antes, mas ele não ousou agir sobre eles. A semente poderia revelar-se sua ruína, pois faria Ramshu perder o controle de si mesmo. E assim termina o capítulo 1. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.